que você assumiu a seleção do Quênia no preparativo para a Olimpíada? 2021. 21. Meu convite eu recebi acho que em fevereiro ou março de 21. E aí a gente foi para Nairobi com a intenção de trazer a seleção do Quênia para o Brasil, que eu acabei trazendo depois na preparação para o Mundial, porque eu fiquei 3 anos dirigindo a seleção do Quênia até a classificação para Paris. E aí eu passei o bastão. Ah, tá. E aí, assim, era para trazer para o Brasil. Mas ainda com a pandemia, ainda não estava tudo liberado, não tinha vacina, o Ministério de Saúde do Quênia vetou essa vinda para o Brasil. E aí a gente teve que fazer toda a preparação lá em Nairobi, que também foi muito legal. Você vai perguntar... Desculpa interromper, eu só não, exatamente isso que eu ia perguntar. Como é que foi legal. A tua adaptação e a vivência nesse local, né? Como é que foi mudar para lá? Você ficou um tempão lá, né? Bastante tempo. Então, a gente não é, como eu te falei, não era para ficar. Mas também, assim, as coisas acontecem para mim e eu acho que tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Né? Foi uma preparação difícil, porque eles não tinham uma estrutura, mas a gente conseguiu transformar dentro... Aí você começa a colocar aquela coisa que eu acho que tem muito da nossa cultura, do brasileiro. Pô, se não tem o que fazer, a gente inventa. E aí a gente conseguiu um ginásio, aí daqui a pouco desse ginásio a gente conseguiu um piso antigo lá que eu achei, e aí eu fiz os caras, né, nos ajudarem a colocar. E aí nós fomos montando as estruturas, de repente fiquei 3 meses em Nairobi. E aí eu tive uma oportunidade também. Aí eu lembrei de novo do Luiz Omar da cadeira de base. Eu falei, pessoal, a gente não pode desperdiçar essa oportunidade. Um final de semana tem um safari que é um pouco Nutella, né? Que é perto de Nairobi, que assim, nas imediações, que não é o safari que a gente queria ir. Como a gente estava lá, a gente foi pesquisando e de repente juntei a comissão técnica um final de semana, entramos e fomos conhecer o Masai Mara, que é um dos mais famosos safaris do mundo. E aí... Sonho. Engraçado que você fala, seu olho brilha quando fala de viagem, né? Estou falando aqui para os nossos ouvintes. Você fala, não, é maravilhoso, é uma coisa... E a gente foi para o Masai Mara, que você pega uma condução, é umas 4 horas de Nairobi. O acesso não é exatamente fácil, né? A primeira parte você vai por uma estrada de asfalto, depois você entra por terra. Mas é maravilhoso. É uma experiência louca. Coisa assim. E assim, você pega aqueles carros que você vê nos filmes, e daqui a pouco os motoristas estão tudo ligados pelo GPS, por rádio, aí de repente vai assim, Leão em tal lugar lá, deve fazer um ponto, todo mundo coloca o GPS, aí os caras começam uma loucura. De repente a gente chega a ter uma família de leão, e você fica ali olhando, né? E horas, né? Esperando o que eles vão fazer. Às vezes estão dormindo, você fica lá olhando eles dormindo, sem poder falar nada, sem barulho, aquele silêncio, respeitando, né, o ambiente deles, nós que estamos ali de intrusos, mas eu vi algumas coisas legais, né? Eu gosto, assim, de estar perto da natureza. A gente conseguiu, isso é aventura, a gente conseguiu convencer o motorista a sair um pouco da rota, não é possível, né? E quando saímos da rota, o que aconteceu? Depois eu até vou te mandar essas fotos para você ver. A Toyota quebrou, né? A Land Rover, ela quebrou. Estourou, acho que o diferencial, e a gente ficou parado no meio, e daqui a pouco começou a descer os leões. E a gente subiu pro teto e fica quieto. E assim, amarradão, né? Curtindo aquele momento. E aí eu vi que o motorista estava um pouco tenso, aí foi chegando... Ele estava tenso. Aí foi chegando os outros carros, aí os carros fizeram um cercado para ele poder descer. E quando a gente chegou no hotel, ele, né, meu inglês não é muito bom, mas a gente tinha o Beto, que fala bem. O cara falou, vocês são, tipo assim, vocês são tudo idiota, né? São malucos, né? Vocês estavam lá tudo dando risada, a gente tava correndo o maior risco, porque onde a gente tava... Se um resolveu atacar, acabou. E eu falei, poxa, risco que nada, isso aqui, que legal. E foto. Que demais, que experiência, hein? Muito. Agora, é um país muito pobre?
Você sentiu, você percebeu essa desigualdade? Como é que foi essa adaptação, inclusive? Porque culturalmente me parece que assim, é um povo em que até pela desigualdade, mas também pela alegria de viver apesar da desigualdade, essa relação com a dança, com o sorriso, não sei o quê, nesse sentido se aproxima do Brasil. Como é que foi esse processo de adaptação para você? Eu acho que, para mim especificamente, que sou nordestino e tive algumas oportunidades de viver o nosso Nordeste, que hoje é totalmente diferente da época do meu pai, né? E a sua história que meu pai contava, tinha muitas coisas que são similares, né? Lógico, né, que quando você entrava na periferia de Nairobi, você via muitas coisas que chocam, né, pela falta de infraestrutura, pelo saneamento básico que não existe. Pois então, a gente ficou num hotel uma vez, quando a gente foi disputar um campeonato em Camarões, e a gente ficava no hotel e a gente resolveu dar uma volta. Então, você passava em algumas, que não é feira livre, mas onde o pessoal negociava ali alimentos, né? Então você olha e fala, poxa, é impossível, né? E ter isso ainda. Mas o lado turístico do Quênia, ele é muito legal. É lindo, então né? tem uma parte internacional, que teve até um shopping que teve um atentado à bomba há alguns anos atrás. Então a gente, de vez em quando, a gente saía um pouco, né, e ia para esse shopping para buscar um pouquinho também da nossa... Voltar um pouco à sua comer um hambúrguer, comer uma comida diferente. Mas eu topo tudo, né? Eu topo tudo. Então eu tentei também ficar muito perto das meninas. Eu dei treino na terra, eu comi, né, experimentei muito da culinária que, é boa. O que tem da culinária deles que vale destacar? Eu não vou lembrar o nome, mas é um tipo de quase um purê que eles fazem com farinha, que os quenianos, quando vêm correr a São Silvestre, e depois conversando aqui com o Beto, acho que vai lembrar o nome, depois ele me fala. O Beto tá ali fora tentando fazer com que o interior... O galho. O galho. Deu certo. Obrigado. O galho. Tá bem de leitura. O galho é uma delícia, né? Uma comida de uma farinha específica deles, que é como se fosse não um pirão, né? Mas é um pouco mais... Que elas fazem, e quando elas ficaram em Osasco, a gente conseguiu comprar essa farinha aqui no Brasil, e elas faziam questão de fazer o almoço de domingo, e a Comissão Técnica Brasileira, ia lá almoçar com elas. Que legal! Então, assim, eu acho que vocês estão falando de viagem, eu acho que viagem vale a pena quando você vive. Você entra na realidade local, né? Quando você vai para um lugar, bacana, legal, tudo, hoje a cozinha é muito internacional, quando você vai viva essa oportunidade, isso é inesquecível. E eu vivi muito o Quênia, tanto que quando a gente teve que se separar, para nós foi muito difícil, nós sentimos muito, e eu tenho, hoje, também, graças a Deus, com a internet e tal, a gente ainda consegue manter o contato com as meninas, de alguma forma a gente tenta continuar ajudando, né? Esse processo de ajuda, ele é constante, então de alguma maneira eu continuo colaborando e ajudando para o desenvolvimento dela, seja tentando trazer algumas dessas meninas para jogar voleibol em alguma liga mais desenvolvida, ou de alguma maneira financeiramente, mandando para uniforme, mandando roupa. Hoje dá para você, mesmo de longe, colaborar. Mas a gente sabe que você foi um divisor de águas para o voleibol desse país, e acho que isso a população e as meninas jamais vão esquecer. Essa história já está contada. Eu estou marcado. Mas eles também. A gente foi para ensinar. Eu acho que eu aprendi mais do que ensinei. Agora, você citou os quenianos, por exemplo, que eles se notabilizaram ao longo da história no atletismo, né? É só ver a nossa São Silvestre aqui e tal. Você notou isso no preparo físico das atletas? Muda muito em relação ao que você precisa trabalhar, ou seja, talvez não seja um time tão alto, mas é um time mais forte, são meninas mais esguias. O que é esse material humano em cima do qual você trabalha? Isso varia? Isso determina muito do seu trabalho? Foi no Quênia muito importante, porque uma das mudanças, né, que a gente fez foi no processo de treinamento. Então, eles têm muita cultura do atletismo, correr bastante, longos períodos correndo, e o voleibol hoje ele é potência, né? Força e velocidade. Toda a preparação nossa é muito ligada ao trabalho de força e à transferência, força, velocidade
gera potência. Hoje, então, na minha época e na sua, a gente corria muito. Acho que você, mais na minha, né? Porque você é mais jovem, mas os técnicos mandavam correr, você ficava correndo. Claro, quadra, né? Eu tinha... Como é que vocês faziam aquilo? Eu tinha preparador físico que a gente brincava que a gente tinha 3 tipos de corrida: volta ao mundo, volta ao universo e volta a todas as galáxias, que era mais de 1 hora correndo. Então, eu falei assim, poxa, nem o universo, a gente estava fora do universo, de tanto que a gente corria. E aí a gente implantou e o resultado foi muito rápido. O que a gente precisava ter? Mais tempo num trabalho de base, que seria tecnicamente, coisa que a escola brasileira aprendeu junto com várias outras escolas, técnica, né? Toque, manchete. Então você teve a Shirley como uma grande treinadora. São Paulo. Que gostava muito. Base, bem pequenininha. Que gostava muito. Com a Shirley com 8 anos de idade. Então que gostava, uma grande formadora. Um beijo para ela. Eu acho beijo, Shirley. Então, assim, a gente não tinha muito tempo para isso. Então eu tentei trazer um pouco da escola cubana. Porque as meninas, as quenianas, são altas, longilíneas, esguias, saltadoras, né? Então eu falei, opa, vamos aproveitar o quê? O ataque. Ataque, bloqueio, um saque mais agressivo. E a gente perdia um pouco na técnica, que a gente não ia conseguir, numa preparação de 2, 3 meses, melhorar muito a técnica. E aí a gente fez uma preparação que foi muito legal. O time, ele encantou no Japão. Porque eu coloquei um objetivo para elas, que era, nós não vamos para a Olimpíada para ser reconhecido como a dança, como as meninas mais alegres. Isso vocês já são. Não precisa provar para ninguém, né? Exato. Eu quero que vocês comecem a serem reconhecidas pelos valores do voleibol, pelo potencial que vocês têm. Né? E eu consegui implantar isso na cabeça dela. A gente quase ganhou um set do Japão. Pô, imagina em casa. Isso, o Japão, tecnicamente, você que é jogadora de vôlei. Imagina. A gente teve o set, a gente fez 24-22. Eu falei, nossa, ganhamos. Né? Eu tava igual o Rubinho. Hoje sim. Hoje sim. Aí perdemos o set. Aí contra a Coreia, também fizemos 24-23 no set. Eu falei, hoje sim, perdemos. Não ganhamos nenhum set na Olimpíada. Mas eu saí de lá até o final. Eu saí de lá com uma medalha que vale muito, que é o reconhecimento, que é ver, né, o desenvolvimento, que eu aprendi muito com a minha esposa, que foi técnica de natação há muitos anos. Então, de vez em quando, ela saía, um garoto que ficava em último na piscina, e saía ela pulando. E eu falei, poxa, mas ele saiu em último. Eu falei, não, ele melhorou 5 segundos do tempo dele. Olha que vitória. Então, são as vitórias invisíveis. Né? E o Quênia me mostrou uma vitória invisível. Né? Mulheres que não tinham a menor chance, mas foram competidoras, competiram, foram resilientes. Então, isso para um treinador tem um peso muito grande.